Estamos começando mais um programa Tambaú Debate. Não é só mais um programa Tambaú Debate, como é o último programa Tambaú Debate do ano. O programa é novo, programa caçula aqui da casa, mas mesmo assim, evidentemente, já tem alguma repercussão. E eu fiquei me perguntando hoje, porque sempre começo o programa com alguma reflexão, algum comentário, alguma análise, alguma crítica. Eu fiquei me perguntando qual seria a reflexão que faria no último programa do ano. Qual tema que poderia abordar? Eu fiquei pensando muito e decidi que falaria um pouco sobre paixão. Evidentemente que na vida você não faz nada sem paixão. É preciso ter paixão pela vida, para você começar a viver e viver bem. Se você não tiver paixão pela vida, você não tem nada, você não vai ter ânimo de viver, não vai ter coragem de viver. E dentro da vida você precisa ter paixão por alguém, paixão por uma causa, paixão pelas coisas, paixão pelo estudo, paixão, enfim, por tudo, por tudo. Paixão pela política, e esse é o ponto, paixão pela política. Só que a paixão, de uma maneira geral, as pessoas ficam dizendo, olha, quando você se apaixona, você cega. Não é para ser assim, ou não é assim. A paixão não é para cegar. A paixão precisa sempre de uma dose de razão, de uma dose de racionalidade. Se você não bota razão na paixão, então já não é paixão, é desvario, é loucura, é qualquer outra coisa. Então, quando eu falei de política, o ponto de paixão na política, que é, enfim, a base, né, da reflexão de hoje, é que na política a paixão desenfreada vira ufanismo. E o ufanismo na política, ele não é recomendável, nunca foi aconselhável para nada. Não, em lugar nenhum do mundo, em lugar nenhum da história, pode revirar a história, revolver a história toda, que onde tem fanatismo, onde tem o ufanismo, tem o fanatismo. E o fanatismo não é bom conselheiro da política. Porque um dos atributos do cidadão é ele ser crítico em relação ao poder público, é ele ser crítico em relação à política, porque é o dinheiro dele que está em jogo, é o imposto dele que está em jogo, é a vida dele que está em jogo. Aquele dinheiro vai dar qualidade de vida, é para dar segurança, para dar educação, para dar saúde, para dar boas condições de cidades, em qualquer lugar que você resida. Então, se você bota seu dinheiro no Estado, na Prefeitura, na União, e você não é crítico, você vira um apaixonado do prefeito, um apaixonado do governador, um apaixonado do presidente, um apaixonado do vereador, do deputado, do senador, você perde a sua razão, a razão de acompanhar seu dinheiro. Então, o fanatismo não é bom conselheiro. E aí nós temos o exemplo, estamos fechando o ano com talvez o pior exemplo de fanatismo na política nacional. Nós já tivemos outros momentos, mas aí um desvario total, ou quase total no país. Um momento de mudança com muitas inseguranças, com muita insegurança, por assim dizer. Então esse é um momento de reflexão e talvez seja um momento de chamar a atenção para os eleitores, para o cidadão. Fanatismo não é bom. Fanatismo é a paixão desenfreada. A paixão não presta para a política. Aliás, a paixão, essa paixão louca, a paixão desvairada, não presta para nada, mas não presta pior para a política, porque aí sim você cega e você deixa de acompanhar criticamente o seu dinheiro. Então, nesse fim de ano, nessas mudanças todas que estão ocorrendo, vamos refletir um pouquinho? Vamos fazer política com razão. Paixão, mas com razão. Com muita razão. É esse o conselho que eu dou e o convite que faço para todos para 2023. No programa de hoje, nós vamos tentar fazer aqui um balanço geral, vamos fazer uma retrospectiva do que aconteceu na política, de uma maneira geral, no mundo, no Brasil, na Paraíba. Vamos partir da pergunta, quais foram os fatos que impactaram, que mudaram, que tiveram força de mudar o curso das coisas. Vamos fazer essa conversa, eu e Daniel Lustosa, nosso companheiro aqui da casa. Vamos fazer uma conversa de jornalista analisando então os fatos. Daniel já está aqui conosco para essa conversa hoje, no último programa do ano.
Daniel Lustosa, seja bem-vindo. Boa tarde para você. Boa tarde, Josival. Boa tarde para você que está acompanhando aqui o Tamo ao Debate. Para mim é uma honra participar, porque é um programa que eu acompanhei desde a minha adolescência, quando pensava em fazer jornalismo, assistindo você, na época com Cláudia Carvalho, ouvindo vocês no rádio, e hoje estar aqui presente na Rede Tabal de Comunicação é uma honra imensa. Eu propus, quando estava preparando o programa de hoje, esse programa é para ser descontraído, não é para ser um programa formal como os outros, e, enfim, a ideia é essa, a ideia de um talk show mais descontraído, ou pelo menos tentando fazer isso. E aí a editoria, vamos fazer uma retrospectiva, vamos fazer uma retrospectiva. Aí um roteiro dos fatos, não, vamos fazer assim, não, vamos fazer de outra forma. Eu vou fazer uma conversa com o Daniel da seguinte forma. Vamos começar da pergunta. Quais foram os acontecimentos que tiveram força de mudar o curso das coisas? A gente pode começar pelo mundo, passando pelo Brasil, passando pelo Estado. Vamos fazer a outra pergunta. Quais foram os personagens da política que conseguiram se destacar positiva e negativamente? A gente pode fazer isso, isso aqui. E isso tanto no mundo quanto no Brasil e quanto aqui na Paraíba. Vamos começar? Vamos lá. Deixo a peteca para você. No mundo, o que é que você acha? Quais os acontecimentos que mudaram o curso das coisas? Sem dúvida, 2022, para todo mundo, acho que para mim, para você que está acompanhando, era um ano que a gente se recuperaria da pandemia. E aí veio uma guerra, né? Acho que o fato mais marcante de 2022, infelizmente, foi a guerra ali entre Rússia e Ucrânia. Enquanto economicamente a gente tentava se reerguer, veio esse fator que mexeu com a economia do mundo, com a inflação. Eu acho, concordo com você plenamente. Eu acho que o fato mais marcante, o fato que alterou muita coisa no mundo, mudou o curso das coisas, foi a guerra da Ucrânia, né? Teve impacto no preço das coisas no mundo inteiro, gerando inflação. Não foi o único, porque tem outras coisas. No relacionamento de uma maneira geral das pessoas, enfim, eu acho que a guerra da Ucrânia talvez tenha sido o fato mais marcante. Além do trauma de uma guerra, em que muitas vidas são perdidas, infelizmente, tem esses desdobramentos, né? O país, o presidente Jair Bolsonaro esteve lá muito pouco antes de ter início a guerra, tentando ali viabilizar que o Brasil não fosse tão impactado caso houvesse essa guerra, e o Brasil, infelizmente, foi na área de fertilizantes, né? Que a gente importa muito ali da Rússia, então teve um transtorno para o mundo inteiro. A migração também, né? A movimentação, isso. Milhões e milhões de pessoas que tiveram que sair, né? Que o Brasil acabou recebendo. Eu acho que esse foi um fato realmente, do ponto de vista político, talvez tenha sido, o fato mais determinante de 2022. E puxando para Paraíba, teve um gancho importante, uma paraibana que estava morando lá, que nós acompanhamos no primeiro momento o desaparecimento, né? A família não estava conseguindo contato, depois se conseguiu contato e no fim das contas ela conseguiu chegar até a Paraíba de volta, e houve a articulação inclusive do governo do estado para tentar auxiliar nisso tudo. Ela acabou se candidatando nas eleições desse ano, foi uma candidatura muito confusa desde o início, questionável no aspecto de que ela nem tinha chegado no Brasil, mas se filiou a um partido, assinou uma ficha de filiação, tudo isso foi contestado, no fim das contas não teve sucesso. Saiu uma pré-candidatura ao Senado, depois a deputada federal, não teve sucesso, mas acompanhamos de perto esse. Pois é, agora depois da guerra, Daniel, eu fiquei anotando aqui, estava olhando ontem, e aí eu acho que as eleições mundiais, aconteceram eleições em várias partes do mundo, e aí as eleições elas também deram... demarcaram mais ou menos como é que o mundo está vivendo nesse processo aí, esquerda-direita, não vai colocar. Nós tivemos na América do Sul, a consolidação da esquerda, nós tivemos a eleição da Colômbia, que nunca se imaginava que fosse da esquerda, então veio... Eu acho que isso muda um pouco a relação da política aqui no continente, né? Aí nós tivemos na Colômbia a eleição de um guerrilheiro, aí nós tivemos na Costa Rica também, foi uma eleição mais ou menos para a esquerda, e o Brasil completou a eleição de esquerda. Já tinha acontecido no ano passado, Chile, Peru, tinha acontecido vários. Então, basicamente aqui na América é um continente de esquerda, porque você não tem, tem pouquíssimos, tem o Uruguai, você tem o Equador, você tem, enfim, pouquíssimos países aqui, então, que consolidou
um quadro de esquerda aqui na América do Sul. E agora, no reta final do ano, a tentativa de golpe, né, que deu errado, inclusive, e que também foi um fato político importante. Que é um fato ruim ainda, né? Na América, sempre a história de golpes aqui é uma regra da América, né? Voltando, depois de muito tempo a democracia consolidada, essas tentativas de volta. Mas aqui, então, vem a eleições desse ano, esquerda na América. Na Europa, a resistência democrática, mas com avanço da direita. E nós tivemos uma novidade. A direita radical ganhou na Itália, pela terceira vez ganhou na Hungria, estou falando em 2023, avançou bem, cresceu muito na França, mas não ganhou as eleições, cresceu muito na França e cresceu muito na Suécia, né? Na Suécia. Então nós tivemos aqui avanço. E já tinha a direita ali mais conservadora balançou com a crise no Reino Unido. No Reino Unido. A ministra que ficou pouquíssimo tempo, primeira-ministra. Mas ali a Europa ela resistiu na democracia, né? No processo democrático. A direita avançou, cresceu muito, na Europa, em países de democracia consolidada. Mas na América foi para a esquerda. E nos Estados Unidos, ali na eleição de meio de ano, tá certo? Foi interessante que a direita radical perdeu. Trump acabou perdendo as eleições, embora tenha feito maioria na Câmara, o republicano, mas foi diminuta, perdeu o Senado, perdeu as eleições. Então, a gente está vendo aqui o que é que acontece. Um crescimento da direita radical nas democracias consolidadas e uma derrota na América, embora a direita também se consolidou no Brasil. Direita radical, não estou dizendo a direita democrática, direita radical, direita conservadora mais radical. Se consolidou no Brasil, se consolidou também em outros países. Tanto que tivemos uma eleição muito apertada aqui no Brasil, inclusive, que eu acho que é um fato que impactou o nosso país nesse ano 2022, o processo eleitoral, como já era esperado, né? O primeiro presidente que não consegue a reeleição, Jair Bolsonaro, mas que sai forte, consolidada, a direita consolidada, como você falou, porque houve uma diferença mínima ali em relação aos votos. A gente tem o aspecto também dos atos antidemocráticos, infelizmente, que estão perdurando ainda. É um outro ponto que impactou o país. Desde o início, a preparação para esse discurso já acontecia com questionamento de urna eletrônica, o papel do Tribunal Superior Eleitoral. É isso, você já foi para o Brasil aqui. Então, no Brasil, o fato marcante, o fato que alterou tudo foi a eleição. Eleição, sem dúvida. Eleição. E foi uma eleição do ano inteiro, né? O ano inteiro. O ano inteiro. Todos os fatos durante o ano inteiro eram em torno da eleição. Da eleição. Processos para cá, denúncias para colar, articulação para cá, enfim. Eu acho que o Brasil foi marcado politicamente pelas eleições, efetivamente. Eu acho que esse foi o fato determinante do Brasil. E dentro das eleições, dentro do processo eleitoral brasileiro, eu acho que talvez a gente vai destacar o quê? Claro, ainda a força da direita. Bolsonaro se esforçou e chegou bem, mas a força pessoal de Lula na reorganização do PT, quer dizer, o PT que saiu destroçado das eleições de 2018, Lula vem, sai da cadeia, sai da prisão e recupera o PT. Estava saindo uma pesquisa ontem que 35% dos brasileiros já acham o PT como um partido simpático, o melhor partido. Quer dizer, esse índice já chegou caiu 18%. Né? Então, o PT, de novo, volta a ser o partido mais simpático aos brasileiros. Foi Lula que fez isso, e reorganizando. E eu acho que uma outra constatação na política brasileira, que a direita democrática não consegue um líder, não consegue fazer um líder, tá certo? Historicamente não consegue consolidar um líder, embora tenha sido Simone Tebet se esforçou. Falava-se terceira via durante a campanha eleitoral todo, o ano todinho, né? Que em nenhum momento se viabilizou, inclusive o nome mais cotado, Ciro Gomes, desidratando nesse processo eleitoral, né? E Simone Tebet, como você bem lembrou aí, despontando até como um nome hoje que já é tratado
para uma oportunidade de sucessão em relação ao presidente eleito Lula. E aí a escolha do ministério também, a gente já vê em relação, já passando para a perspectiva do ano que vem, a importância que esse cálculo está tendo, já pensando nas próximas eleições. Aí vamos aqui, fatos marcantes no Brasil, da eleição. Aí, Justiça, Supremo Tribunal Federal e Tribunal Superior Eleitoral. Acho que foram, talvez, de todos os processos eleitorais que eu acompanho, a eleição em que a Justiça teve papel mais destacado, mais determinante, mais proeminente nas eleições. Se for filtrar ainda mais, Alexandre de Moraes, o ministro, tanto no Supremo como também na Justiça Eleitoral, teve um papel de relevância, questionável por alguns lados ou não, por alguns aspectos políticos ou não, mas foi uma peça ali que tratou dos assuntos mais delicados durante esse ano. Primeiro, a questão da fake news e dos processos que circulam no Supremo, que atingem diretamente, por exemplo, filhos de Bolsonaro, deputados bolsonaristas, e aí na Justiça Eleitoral a condução desse processo de eleição também, que foi bastante turbulento. O processo eleitoral foi realmente muito complicado, mas que teve o seu desfecho agora, a diplomação, e o que a gente pôde perceber foi uma eleição realmente bastante tumultuada nesse aspecto. Eu não tenho questionamento. Não tenho dúvida nenhuma de dizer que o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral, eles garantiram o processo eleitoral normal. Normal, que eu digo, ele ser realizado, ser concluído e ter um presidente que é eleito, diplomado e claro que a gente está na antivéspera da posse, tá certo? Mas todo mundo, nós acreditamos que a posse ocorra efetivamente depois de amanhã. Então, se não fosse a ação dura da Justiça Eleitoral, contendo excessos, contendo tentativas de realmente melar o processo, a eleição brasileira tinha ido embora. Não tinha acontecido como houve também tentativa nos Estados Unidos no ano passado. Questionamento das urnas eletrônicas, não só depois da eleição, né, com aquelas urnas em que questionaram a falta de um número lá, de identificação, mas também antes a questão do voto impresso, que foi discutido no Congresso, acabou não passando, mas que também ali já preparava, de certa forma, um discurso para esse resultado, caso houvesse, como acabou acontecendo, a derrota de Jair Bolsonaro. Além da questão da urna eletrônica, as campanhas eleitorais também, que agora estão muito mais concentradas na internet, precisou ter uma atuação da Justiça Eleitoral e aí isso foi alvo de questionamento, desde a inserção que entrou ou não entrou em alguma determinada rádio, foi uma denúncia da campanha de Jair Bolsonaro. Teve também muitas acusações que o Tribunal Superior Eleitoral entrou em campo para apontar ali se houve ou não uma fake news, retirando uma propaganda partidária. Então foi um protagonismo muito forte do Supremo e do Tribunal Superior Eleitoral. Eu quero ainda destacar nessa história de fatos que mudaram, que impactaram esse relacionamento aqui no Brasil, na história das eleições, que não muda. O apoio do Centrão a Bolsonaro. O Centrão, ele quando o presidente se instala, ele se organiza no Congresso e ele praticamente ou atrapalha o presidente, derruba, Collor, Dilma, enfim, e atrapalha outros, ou ele domina, se não domina, obriga o presidente a negociar com ele. Mas o Centrão, quando se junta, ele não consegue ter uma boa participação eleitoral. Mais uma vez, desde que foi fundado, que é depois do processo da redemocracia, o Centrão foi fundado durante o processo da Constituinte. Foi ali que foi formado o Centrão, em 1987, 88. Então, no processo eleitoral, se dá mal sempre nos processos eleitorais. Agora mesmo, o Centrão foi todo para Bolsonaro e acabou o Bolsonaro perdendo as eleições. O Centrão não ganha a eleição, mas termina governando com todos os presidentes. Com todos os presidentes. Já foi para o governo Lula. Mas é um fato que é marcante aqui nas eleições brasileiras. Claro que é preciso, nas eleições brasileiras ainda, eu acho que tem alguns fatos que podem mudar a política brasileira durante algum tempo. Por exemplo, a eleição de Tarcísio de Freitas em São Paulo, um carioca, ministro, militar,
que vai para São Paulo, o maior estado, vai lá e desbanca todos os paulistas e ganha as eleições. Aqui, esse fato da eleição de São Paulo, aquilo ali, além de mudar, foi impactante em São Paulo, pode impactar o Brasil no futuro, porque se fizer um bom governo em São Paulo, se administrar São Paulo como administrou o Ministério dos Transportes, aparecendo com competência, Tarcísio vai se credenciar como sendo o líder da direita nacional, da direita, porque ele tem um perfil meio radical, é conservador quanto Bolsonaro, mas não ele é controlado, é moderado, ele não é tão radical quanto o Bolsonaro na forma de se expressar. E desagrada o bolsonarismo justamente por isso, né? Ainda pegando o gancho de São Paulo, a gente tem que destacar a posição do governador João Dória, porque ali, quando conseguiu viabilizar a primeira vacina, Coronavac, ele claramente era um personagem decisivo para a disputa eleitoral, mas acabou enfrentando diversos problemas, principalmente dentro do próprio PSDB. Vencer ali, ser uma terceira via já era uma dificuldade natural, mas ele encontrou dificuldade e resistência dentro do próprio partido e acabou até saindo efetivamente da política na disputa eleitoral, né? Concluiu ali, abriu mão, inclusive, do governo de São Paulo e hoje está fora da política para 2023. Bom, esses são alguns dos fatos que nós estamos lembrando aqui nessa retrospectiva que tiveram impacto, que foram fatos marcantes durante o ano de 2022, no mundo, um pouco no mundo e um pouco aqui no Brasil. Agora vamos começar aqui para Paraíba, e eu acho que na Paraíba a gente pode ir anotando alguns fatos mais particulares. Por exemplo, tem um fato que foi marcante desde o início, foi Romero Rodrigues, ex-prefeito de Campina Grande, que era o candidatíssimo a governador da oposição. Romero se lança, não vai, e Romero termina não sendo candidato. Eu acho que foi um dos primeiros fatos marcantes da nossa política em 2022, na Paraíba. Você não acha? O que é que você acha? Com certeza. Eu lembro até da foto da reunião que houve, que uniu o bolsonarismo. Romero tinha esse poder de unir o bolsonarismo. E também o PSDB, tinha lá Pedro Cunha Lima, Valber Pergolini, Nilvan Ferreira, que acabou sendo candidato, todos lá na mesma foto apoiando o Romero. Ao mesmo tempo, Romero sente ali uma possibilidade de diálogo com João Azevedo e fala isso abertamente. É onde começou toda aquela confusão que resultou numa reunião em Brasília e ele desistindo dessa candidatura ao governo da Paraíba. Por muito tempo chegou a ser especulado como possível vice de João Azevedo, Romero Rodrigues, que acabou ali ficando ainda no campo da esquerda. Ali esse fato, ele termina sendo marcante porque eu acho que um pouco ali a eleição começou a se definir na Paraíba um pouco, ou seja, a saída de Romero começou a definir a campanha eleitoral, porque provavelmente Romero, se, por exemplo, tivesse feito uma aliança Romero, Nilvan com o resultado da eleição lá na frente provou João Pessoa, Romero, e Romero tivesse uma capilaridade no interior, como ele era um prefeito no interior, então poderia ter sido um resultado. Eu acho que foi um fato extremamente marcante na Paraíba. E que desdobrou outras coisas. Por exemplo, essa tentativa de João Azevedo de atrair Romero acabou afastando o veneziano. Pelo menos o discurso que o veneziano usou foi por essa linha. E aí foi, vamos aqui, outro fato marcante de 2022 na política da Paraíba foi o rompimento de veneziano com João Azevedo. Foi um fato relevante porque o veneziano acabou abrindo ali mais uma candidatura que atrapalhou João Azevedo no primeiro turno no aspecto de perder essa força grande, relevante em Campina Grande e ao mesmo tempo perder o apoio de Lula no primeiro turno. O veneziano atrapalhou também nesse aspecto. O PT acabou só indo para João Azevedo no segundo turno depois de muito desgaste também, né? Houve muito desgaste e tinha uma liderança política ali, que é Ricardo Coutinho, que acabou atrapalhando também muito desse processo. Mas certamente a entrada de veneziano, ele muda porque dá um outro curso às eleições. Quer dizer, tem uma candidatura do PT, de Lula, que não se imaginava. Uma concorrência no campo da esquerda também. No campo da esquerda, que deu claro, agora, eu terminei... Todo mundo esperava, eu de fato nem esperava tanto, mas todo mundo esperava que ao casar o nome com Lula ali, veneziano pudesse ser mais votado nas eleições e acabou não sendo
tá certo, tão votado quanto esperava aqui na Paraíba, né? É outro fato marcante, é que candidatos de Lula no primeiro turno, candidatos de Lula nunca ganharam eleições na Paraíba. Quer dizer, desde muito tempo, Lula vem, desde 2002, a partir desse momento. Antes era Lula apoiando candidatos do PT que não tinham condições. Quando Lula passou a apoiar candidatos com mais viabilidade, alianças aqui, com o MDB, por exemplo, o PMDB. Em 2002 ele fez aliança com o Maranhão, já do PMDB. Maranhão, o PMDB teve um candidato, mas ele já foi, Maranhão já foi desde o primeiro turno para Lula. Então Roberto Paulino perdeu, depois Maranhão perdeu, depois lá na frente, quer dizer, os candidatos de Lula na Paraíba no primeiro turno, aliás, nunca ganharam a eleição. Candidatos que ele apoiou no segundo turno ganharam a eleição. Ricardo Coutinho lá atrás, e agora João Azevedo. Mas no primeiro turno, um fato realmente para se colocar. Vamos aqui, outro fato da política da Paraíba, marcante, que a gente precisa lembrar. Está aí a candidatura de Ricardo Coutinho, que eu acho que foi... Que é outro ponto também, a candidatura de Ricardo ao Senado, né? Ele trouxe uma série de consequências até no âmbito judicial. Primeiro que ele é inelegível. Mesmo assim, sustentou ali a intenção de manter a candidatura. A gente não teve um processo tranquilo nesse âmbito porque gerou incertezas também, né? Ninguém sabia ali até onde iria essa candidatura de Ricardo Coutinho, como acabou indo até as urnas e o resultado não foi bom para ele no terceiro lugar, mas que mexeu justamente com a candidatura da chapa de João Azevedo, que é a de Poliana Dutra. Então foi impactante. Foi impactante. Fez a esquerda perder, esquerda, centro-esquerda, perder uma vaga de Senado ligada a João, que teria alguma chance de se eleger. Ricardo terminou tendo... E aí é uma forma, não sei se Ricardo se reabilita ou não se reabilita para a política, mas é a segunda derrota seguida que Ricardo tem depois que foi governador, e com votações ruins, tá certo? Com votações ruins, é um fato impactante. Pode tirar Ricardo de uma forma da política, de uma maneira geral, de forma meio melancólica, né? Ricardo, se tiver alguma condenação da justiça normal por conta da Calvário e for para a segunda instância, então ele já fica inelegível de novo. E aí, mas tem uma chance de se reabilitar, que é essa expectativa que ele guarda ainda de ocupar um cargo importante no governo Lula, embora eu pessoalmente, na minha avaliação, acho difícil que ele ocupe esse cargo de relevância no governo. E vai ficar difícil. Embora eu compreendo que o PT vai amparar Ricardo. Só que com um cargo importante lá em Brasília, eu não acho que seja assim, tá certo? Mas aí foi um fato. É um fato de destaque e que altera, enfim, a correlação de força. A saída de Ricardo do processo eleitoral, se assim ocorrer, altera a disputa política na Paraíba para os próximos anos. Vou trazer outro. Posso trazer outro? Vamos logo emendar com o Senado? Que é Efraim. Vamos lá. Sim. A eleição de Efraim. A eleição de Efraim. Eu acho que foi talvez o fato político mais marcante. Não? Que começou de maneira bastante antecipada. Eu não sei nem se foi em 2022 que começou essa candidatura. Começou em 21, né? Começou em 21 ainda, circulando no estado todo, conseguindo amarrar alianças com diversos prefeitos. E isso foi um fator decisivo. Ele conseguiu segurar esses apoios, mesmo não estando mais com João Azevedo. Tinha outro rompimento que também foi relevante nesse ano. Efraim, que tentou aquela vaga de Senado junto a João Azevedo. João guardou a vaga para Aguinaldo, que acabou não saindo candidato. Mas aí Efraim compôs com Pedro Cunha Lima e acabou, no aspecto histórico, fazendo uma chapa que está na história da Paraíba, que são a chapa dos filhos, né? O Efraim Filho com o Pedro Cunha Lima, o filho de Cássio e o filho de Efraim Moraes, que também já fizeram a chapa juntos. Tiveram em 2002. 2002. Ali se elegeram Cássio e Efraim, mas agora se elegeu Efraim, Pedro não se elegeu. Por pouco não consegue repetir, porque a diferença entre João e Pedro não foi muito grande, como a gente pôde acompanhar. Mas Efraim, ele foi um grande articulador político nesse ano de 2022, teve uma vitória expressiva, contou ali com a ajuda, de certa forma, de Ricardo Coutinho, como você pontuou,
mas fez aí... Eu acho que mas teve muita competência. Uma grande caminhada dele mesmo. Teve competência na caminhada. Sustentar uma campanha com mais de um ano eleitoral, tá certo? Mais de um ano, né, disputar. E não perder fôlego e somando prefeitos, que foi a base dele, é inédito na política da Paraíba, é inédito. Então, Efraim teve muita... Claro, aconteceram fatores que ajudaram ali, mas ele foi muito competente. Teve os méritos dele. Os méritos na competência Inclusive, a questão do Republicanos, né? Ele conseguiu segurar esse apoio, mesmo fazendo o Republicanos perder um espaço na chapa majoritária de João Azevedo. Não é qualquer partido que abre mão de um espaço, como pretendia o Republicanos, que pretendia ali indicar uma vice na chapa de João Azevedo, e não teve esse espaço, que acabou com progressistas na desistência da candidatura de Agnaldo Ribeiro ao Senado. Então a gente está falando de fatos aqui nessa retrospectiva do programa Tambaú Debate, nessa conversa que a gente está com o Daniel Lustosa, destacando os fatos que alteraram, de certa forma, a correlação política aqui na Paraíba. Nós já começamos pelo mundo e para cá, então a gente está falando aqui de... tivemos as novidades, a novidade da candidatura de Pedro, eu acho que acabou sendo uma novidade, né? E a aliança de Pedro com o veneziano no segundo turno. No segundo turno, eu acho que foram duas novidades. Aliás, essa aliança de Pedro com o veneziano no segundo turno, ela vai ter impacto já no futuro. Por exemplo, em Campina Grande agora, tá certo? Na próxima eleição, na eleição de prefeito em Campina Grande, é uma coisa que ocorreu aqui em 2022, que vai ter impacto em 2023, 2024. Porque lá, nas últimas eleições, o Grupo Ribeiro se aliava aos Cunha Lima e venciam as eleições. 2 de Romero, uma de Bruno. 3 eleições. Aí agora o que é que vai acontecer? O Grupo Ribeiro sai dos Cunha Lima e entra veneziano. O negócio para os Cunha Lima foi bom, para Bruno foi bom. Eu não sei se é um negócio bom para veneziano, que era o outro lado da moeda, era protagonista da oposição, chegou a se eleger assim, e agora já entra como coadjuvante da chapa de Bruno. Não sei se é um bom negócio, mas essa aliança, eu acho, para mim, está selada lá. Mas que ainda encontra resistência por parte de Romero Rodrigues, por exemplo, né? Então, é uma conta que precisa fechar ainda e saber como é que se posiciona agora João Azevedo, que apoiou a esposa de veneziano na candidatura à prefeitura de Campina Grande e que agora tem uma aliança com o Progressistas, com o PSD. Eu ouvi até João já falando o nome de Daniela Ribeiro para disputar a prefeitura de Campina Grande, ele sendo questionado se seria um bom nome para entrar nessa disputa. Então vai haver um rearranjo grande devido a essa aliança que aconteceu no segundo turno aqui na Paraíba entre veneziano e Pedro Cunha Lima. Vamos aqui, o destaque também, eu acho que dá para a gente destacar a participação de Nilvan Ferreira nas eleições, né? É um candidato um candidato, um político que não tem raízes políticas na política, tradicional política, é de fato provavelmente o candidato de origem popular, o único de origem popular, e que termina fazendo bem, aparecendo bem na campanha de governador, se inserindo no processo. Não arriscou ganhar ali, mas se inseriu no processo mais uma vez, como tinha se inserido aqui em João Pessoa. No aspecto de Nilvan Ferreira, ele é até muito expressiva a votação que ele teve, visto que o próprio partido boicotou a candidatura de Nilvan Ferreira. Até o santinho da campanha dele chegou muito atrasado, no meio ali do primeiro turno da campanha eleitoral. No aspecto financeiro da campanha ainda, eu acho que Nilvan teve menos recursos na campanha para governador do que teve para prefeito, quando estava no MDB. Fora as brigas internas do PL, né, ali com Wellington Roberto, Cabo Gilberto, ele tentando contornar toda aquela situação, querendo não entrar em bola dividida, mas apesar de todo esse cenário, de ter poucos apoios políticos também, não teve um prefeito só que apoiou Nilvan Ferreira, e mesmo assim ele conseguiu uma votação muito expressiva, ganhando muitas vezes ali de veneziano, que é o nome mais consolidado aqui no estado e que teve um pouco mais de articulação política na atração de apoio. Então aqui, as eleições, a política também em 2022 acabou revelando outros nomes importantes, mudanças que vão impactar agora e vão impactar para o futuro. Vamos aqui,
Hugo Mota. O Mota saiu muito forte. Saiu forte, né? Presidente de um partido que fez a maior bancada de deputados federais e estaduais. E aí sai com a expectativa já de um cargo mais relevante para as próximas eleições. Já fala em ser candidato a senador ou até mesmo a governador, né? Poliana Dutra. Poliana Dutra foi para uma missão difícil, entrou ali numa bola dividida e deixou de ser uma deputada estadual reeleita com uma certa facilidade. É a única pessoa que perdeu ganhando na política. Mas que hoje é cotada para... Na política tem dessas coisas, né? Que é interessante. Como você perde, mas ganha. Tá? Então foi Poliana. Poliana perdeu a eleição de senadora, perdeu a vaga na Assembleia, mas ganhou dimensão estadual na política. Projetou-se para o primeiro time da política da Paraíba. Não sei se vai para o governo Lula, não sei se vai ser secretária de João. Essas duas expectativas. Mas ela foi uma coisa que é difícil ocorrer na política, mas que às vezes ocorre. É você perder ganhando ou ganhar perdendo, né? E fez uma campanha muito difícil, muito atacada pela campanha de Ricardo Coutinho, e quando estava ao lado de João Azevedo em muitas cidades do interior, sendo boicotada pelas lideranças municipais quando chegava. Ela chegou a ser vaiada em eventos do governador João Azevedo, justamente devido à candidatura de Efraim ter essa distribuição por várias regiões do estado através dos prefeitos. Então ela enfrentou uma guerra muito grande e saiu bem. Saiu em segundo lugar ali, vencendo inclusive o próprio ex-governador. Política de 2022 na Paraíba também projetou outro nome, eu acho que talvez entre definitivamente para as disputas. Pastor Sérgio. Pastor Sérgio, ele foi o mais votado em João Pessoa, por exemplo. Aí, já falando em perspectiva para o futuro, já é um nome importante para a disputa da Prefeitura da capital. Ele conseguiu ali, mesmo não tendo apoio de Bolsonaro, representar uma parcela do bolsonarismo. Ele dividiu, de certa forma, a bola ali com Bruno Roberto. Então, mostrou ali que o apoio que Bolsonaro deu a Bruno Roberto vinha ali de uma articulação, de uma negociação com o Centrão, da família do Wellington Roberto e tudo mais. Mas que, mesmo assim, Pastor Sérgio, mesmo sem uma candidatura forte ao governo do estado ali na chapa, ele conseguiu se destacar e ter uma votação muito expressiva. Eu acho que a política, só para fechar assim, dos nomes que acabaram a política promovendo, né, foram destaques na campanha, é o Cabo Gilberto, né? Cabo Gilberto, sim, eu acho que também foi um dos mais votados na Paraíba, o mais votado em João Pessoa também para deputado federal, e que entra aqui no campo da direita mais radical como um nome para liderar. Se não ocorrer, é o segundo mandato, né? Tem sempre, às vezes, aquela história de que você entra, você se beneficia de uma onda e na outra você não consegue mais repetir. Caso de Julian Lemos, né? Mas Cabo Gilberto, me parece que ele entra aqui, é a segunda onda que ele se beneficia. Se beneficiou na onda de 18 com Bolsonaro, se beneficiou dessa onda agora de novo. Agora vai depender dele saber segurar ou não segurar, sabe? Vai depender de que Bolsonaro volta, vai ficar ali, vai liderar, não vai liderar. Ele vai ficar atrelado completamente a Bolsonaro o tempo todo, não vai. Mas entrou, é um dos destaques da política da Paraíba em 2022. Mostrou uma grande força e também sofreu alguns boicotes durante a campanha, né? A questão da verba de campanha, Cabo Gilberto também teve problemas com isso, tanto é que hoje não tem uma boa relação com o presidente do PL aqui na Paraíba, o Wellington Roberto. Por pouco também não acabou tirando o Wellington Roberto de campo. O PL acabou ali conseguindo fazer 2, mas existia a possibilidade, e as pesquisas apontavam, de fazer só 1 e ser Cabo Gilberto, apesar de toda a estrutura que o Wellington Roberto tinha na disputa para deputado federal. Então, Cabo Gilberto, sim, certamente foi um nome que se destacou muito aqui na Paraíba. Eu acho que só para fechar aqui, o que é que, como resultado de 2022 na política, me parece que a política consolidou o processo de renovação, de geracional. 2022 foi esse marco para o futuro, porque os políticos mais antigos todos estão realmente praticamente fora do processo, né? Você tem Maranhão lamentavelmente falecido, né? Foi um registro também de 2022,
uma perda aí para a Covid. Você tem Cássio, que praticamente eu acho que não vai mais disputar. Você tem Efraim Velho, que também não vai mais disputar, não tem mais espaço. Você tem Ricardo Coutinho, que ainda tem chance de reabilitação, mas não muito grande. Então, os mais antigos da política estão fora. Aí tinha João que não é da política tradicional, mas estava ali, intermediário, nem novo, nem velho, porque também não tinha uma participação na política maior. Mas ele fecha o mandato dele, quer dizer, se elege governador, que eu acho que um grande destaque, João assume a eleição, deu a João também a condição dele assumir a liderança, deu a ele... da própria imagem, né? Porque até então era atrelado muito a Ricardo Coutinho. Então deu a João vida própria na política, força própria na política, ele pode até continuar se quiser, ser senador, como ele está dizendo, ser senador, deputado federal, ele pode continuar. A eleição foi um destaque, deu a João vida própria, força própria na política, mas do ponto de vista do governador ele não vai se reeleger. Então abre-se para 2020, quer dizer, está aberto agora, abriu 2022, abriu aí, ó, está aberto o espaço. Quem é que vai vir para 2022 no processo de renovação, 2026 no processo de renovação de geracional na política da Paraíba? Claro que pode vir de um político tradicional, como pode vir de nome novo, ninguém sabe o que vai acontecer na Paraíba. Foi um resultado, um destaque da política de 2022. O grupo da família Ribeiro também teve uma conquista, não é? Hoje tem a vice-governadoria do estado da Paraíba através de Lucas Ribeiro, e inclusive, falando em 2026, caso João tem a intenção de ser candidato ao Senado, a conta não fecha bem, né? Porque vai ter que ter um candidato ao governo. O vice é Lucas, não sei se candidataria mais uma vez, mas quem vai passar pelo processo de reeleição? Daniela Ribeiro, de certa forma já preenche ali uma das vagas da chapa também. Então seria Daniela e João para o Senado, caso o João dispute. E aí sobraria a vaga de governador. Isso é possível. Agora, será muito difícil. Vai esperar as eleições de 2026 ou 2024, né? 2024. Tem que esperar João Pessoa, Campina Grande, essa história toda. Eu acho que Daniela, por exemplo, o filho pode ser novo, Daniela pode atravessar e dizer assim, ó, tu tem tempo de esperar e ela ser candidata. Tá Mas certo? No caso dela ser candidata, ela não tem uma reeleição. Só se ele assumir. Se ele assumir, João sair e ela assumir. Ele pode optar não assumir. Tá? Ele pode optar não assumir. Assim, se ele assumir, ele foi eleito, ele também não tem a reeleição. Sim. Tá certo? Se ele assumir esses 6 meses, tem a opção de não assumir. Dependendo das circunstâncias, Daniela colocou. Bom, eu estou recebendo o aviso aqui de que nosso tempo esgotou. A conversa está boa, porque passou rápido. Eu ainda ia falar de um destaque da Paraíba, que era o não destaque, o destaque ao contrário, que é que a Paraíba, nas eleições desse ano, mostrou que não tem força nenhuma no plano nacional. Os candidatos vieram aqui só nas beiradas, Bolsonaro e Lula, e que a Paraíba não tem força no plano nacional, mas, bom, está registrado aqui. Nem no Ministério também, na composição do Ministério, não teve nenhum representante sendo alçado, né? Pois é. Bom, tentamos fazer aqui, eu e Daniel, um balanço do ano, trazendo uma retrospectiva de quem se destacou, quem não se destacou e dos fatos que impactaram 2022 na política, no mundo, no Brasil e aqui na Paraíba. E com este programa nós encerramos o ano e desejamos a você um feliz 2023, de muita prosperidade, de muita alegria. Que você tenha já boas festas agora no fim de semana, mas que você tenha, que o sol brilhe para você em 2023. Boa tarde a todos. Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Vamos pedir proteção, livramento,
ao sangue precioso de Jesus. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Repete comigo, você que está em casa, você que está vivendo o estresse desse momento. Pede comigo forças, coragem ao Senhor. Pai de infinita bondade, eu estou consagrando ao Senhor minha casa, este lugar em que moro com os meus familiares, ao teu sangue precioso. E assim como lemos na Sagrada Escritura, no livro do Êxodo, capítulo 12, quando o Senhor protegeu as casas dos israelitas, que minha casa, você pode ir entregando aí sua família, por meio desta oração, possa verdadeiramente de proteção, sejamos marcados com o sangue do Senhor, Jesus Cristo, como um sinal de proteção contra todo e qualquer tipo de flagelo. A intercessão especial da Virgem Maria, de São Miguel Arcanjo, confirmando esta oração. Muitas casas se tornam um lugar exatamente de brigas, de disputas, por heranças, por dívidas financeiras, choros e sofrimentos. Algumas são cenário de adultério, de outras se transformaram em um lugar de ódio, vingança, de tanta devassidão, tráfico de drogas, falta de respeito, doenças graves, doenças psicológicas, agressividade. Que cada um tome a decisão de consagrar esta casa. Eu te peço que assim como fostes na casa dos noivos de Caná da Galileia e ali fizestes o teu primeiro milagre, venha hoje, nesta tarde, a minha casa.